Continuando aqui a página 166, né? Nosso segundo capítulo do tema 6, o imperialismo na Ásia, né? Vamos lá, né? A gente viu o imperialismo na África, agora vamos ver o imperialismo na Ásia, certo? Vamos lá. Os países europeus já tinham territórios na Ásia desde o início do século XVI. Essas colônias, como as portuguesas em Goa e em Macau e a dos holandeses na Indonésia, eram basicamente entrepostos comerciais responsáveis pelo comércio de produtos orientais. Ou seja, o que significa isso? Essas regiões na Ásia, que já eram dominadas por esses países lá no século XVI, né, no primeiro colonialismo, eram regiões ali, né, que serviam mais de entrepostos. O que significa entrepostos? Ou seja, eram regiões onde as embarcações passavam, ali abasteciam de alimentação, a tripulação pegava mercadoria, deixava mercadoria. Entreposto é isso. Ou seja, não existia uma dominação de fato na região. Era apenas uma região de passagem, né? Como a gente pode falar assim? Uma região de passagem, né? No século XIX, as potências europeias começaram a invadir a Ásia, submetendo os governantes locais e dividindo os territórios em zonas de influência. O objetivo era transformar o continente asiático em uma área preparada para receber o investimento do capital europeu, aplicado em atividades extrativistas, empreendimentos agrícolas e transportes. Ou seja, é o que realmente foi o colonialismo do século XIX, o neocolonialismo, né? A intenção realmente de escoar a população, de obter matéria-prima a preços mais baixos, de ter mão de obra mais barata, tudo isso para aumentar o lucro dos europeus no termo da Segunda Revolução Industrial. Continuando, França e Reino Unido foram as principais nações imperialistas do século XIX. França e Reino Unido, ali principalmente a Inglaterra, né? Mantinham uma relação de partilha negociada dos territórios coloniais e organizavam os governos e possessões nessas áreas de maneira diferente, ou seja, alguns eram... a Inglaterra foi de maneira mais... com acordos, né? Enquanto que a França foi de uma maneira mais violenta, certo? Continuando lá embaixo. Enquanto os ingleses mantinham a dominação por meio do regime de mandatos, conservando-se distantes das formas culturais e jurídicas dos povos nativos, os franceses tentavam incorporar os cidadãos das áreas dominadas, incluindo os habitantes das colônias e os novos territórios, em sua cultura. Acreditavam que dessa maneira disseminavam os ideais de civilização com base em seu passado. Ou seja, enquanto a Inglaterra tentava somente administrar mais à distância, né, só ter lá realmente a questão administrativa e não cultural, né? Os ingleses aí não queriam mexer na cultura, nem na questão do julgamento das leis lá daquela galera. Eles não queriam interferir nisso, eles só queriam interferir administrativamente, né? A França não, a França queria impor a sua cultura sobre esses povos asiáticos, né? Então é duas formas bastante diferentes aí entre essas duas nações, certo? Independentemente do modelo de dominação adotado pelas nações imperialistas, os europeus carregavam ideias etnocêntricas. O que significa ideias etnocêntricas? A gente já falou um pouquinho sobre isso. É aquela ideia de que tem uma etnia no centro, uma etnia que é mais evoluída, que precisa ser seguida, certo? Esse é o etnocentrismo que a gente viu no capítulo anterior, né? Ideias etnocêntricas hierarquizavam os povos e desconsideravam a cultura e os costumes locais das áreas dominadas, principalmente a França, né? A França vai fazer bastante isso, desconsiderar a cultura do outro, ou seja, a gente vai ter uma tentativa de processo de aculturação. O que significa um processo de aculturação? É você negar a cultura do outro. A vem de negação, culturação vem de cultura, então é negar a cultura do outro. Então é uma tentativa de você impor a sua cultura. A França fez bastante isso no período do neocolonialismo, né? Na página 167 aí a gente inicia as Filipinas, né? Vamos ver como foi o processo de neocolonialismo nas Filipinas. A expansão marítima no século XVI marcou a consolidação da presença espanhola em outros continentes. O primeiro assentamento espanhol nas Filipinas foi fundado em 1565, lá no primeiro
no primeiro imperialismo, no primeiro colonialismo, né, que foi lá no século XVI. A Espanha foi uma das maiores potências marítimas daquele período. Espanha e Portugal são as primeiras potências marítimas daquele período, né? E a ocupação foi consolidada com navegantes e soldados provenientes principalmente da Nova Espanha, atual México. O domínio espanhol na região era estratégico. A principal finalidade era ligar o comércio oriental ao continente americano. A principal rota de tráfego era entre Manila, nas Filipinas, e Acapulco, no México. Ou seja, é uma zona de transição, essa região das Filipinas, na época para os espanhóis. Era levar as especiarias, que era a grande novidade naquela época, né? Pimenta do reino, o sal, o café, o açúcar. Era levar essas especiarias justamente para a América, que era onde a Espanha estava dominando naquele período, né? E o Novo México aí na região do México, ali em Acapulco. Então fazia essa transição de Manila, né, região ali das Filipinas, até Acapulco lá no México, certo? Vamos lá. O comércio com a China era o principal destino de produtos que saíam do porto de Manila para a Espanha e também de renda para os colonos espanhóis nas Filipinas. A rota era tão lucrativa que seu controle era feito na cidade de Sevilha, e a partir de 1593, apenas 2 barcos podiam sair de cada porto por ano, sempre escoltados por uma armada para proteger a carga. Os produtos trazidos do Oriente eram principalmente especiarias, porcelana, marfim, seda, entre outros. Do continente americano era levada a prata proveniente da mineração, principalmente da região do atual México. A rota foi mantida até 1815, durante a Guerra de Independência do México. Ou seja, existia um vai e vem, né? Da região daqui da América se levava, ali da região do atual México, se levava prata, né? Lembrem que os espanhóis foram grandes exploradores de metais preciosos aqui na América, nos nossos países vizinhos ali, né? Na América Central e América do Sul, né? E em troca vinha de lá da Ásia, né? Nessa rota aí vinham produtos como a seda da China, que era muito importante, até hoje, mas a seda, que era uma novidade naquele período, era uma das especiarias, era um dos produtos mais caros naquela época. O próprio marfim, né? Que até hoje é muito importante, inclusive está levando aí alguns elefantes à extinção, porque o marfim é retirado ali da ossada do elefante e tudo mais, né? Continuando, a presença espanhola, no entanto, manteve-se mesmo com o fim da rota mais tradicional, e as Filipinas continuou sob sua tutela espanhola até o término do século XIX. Uma sociedade secreta chamada Katipunan foi formada na década de 1890, com o objetivo de tornar as Filipinas independentes da Espanha. Entre outras ações, incentivou e disseminou a cultura filipina por meio de publicações. Em 1896, a existência do grupo foi revelada, o que desencadeou a Guerra de Independência das Filipinas. Ou seja, as Filipinas, a gente está falando de um domínio lá desde o século XVI, 1565 é século XVI, até o final do século XIX. Ou seja, foi uma grande dominação da Espanha nessa região das Filipinas, né, que só se torna independente no final do século XIX, certo? Através de uma sociedade secreta que foi muito importante, principalmente para manter a cultura filipina viva, né? Então isso foi muito importante, a sociedade secreta chamada de Katipunan, certo? O conflito iniciou com a convocação de uma revolução armada pelos líderes do Katipunan, né? Os rebeldes tomaram o controle de maior parte do território e, ao conquistarem a capital, Manila, declararam a independência do país. Isso já no finalzinho lá em 1890, né? 1896. No mesmo ano ocorreu a Guerra Hispano-Americana, um conflito entre Estados Unidos e Espanha causado pela interferência estadunidense na independência de Cuba, que era colônia espanhola. Ao fim da Guerra Hispano-Americana, a Espanha cedeu o controle de Cuba, Porto Rico e outros territórios aos Estados Unidos. O Acordo de Paris, que firmava a posse estadunidense sobre as Filipinas, foi assinado no início do ano seguinte, mediante pagamento de 20 milhões de dólares aos espanhóis.
Então as Filipinas passou a ser uma possessão dos Estados Unidos nessa negociação, né? Através desse pagamento de uma indenização aí de 20 milhões de dólares, antes mesmo das Filipinas se tornar independente, ela ainda foi possessão dos Estados Unidos, né? Até se tornar independente lá no século XIX, final do século XIX, certo? Daqui a pouco eu volto com mais aí pra gente ver o Império Britânico da Índia e algumas outras revoltas aqui, beleza?